Salve, salve família vascaína. Eu me chamo Cláudio, seja bem-vindo ao nosso canal Vasco Mania, né? Onde você fica sempre bem informado sobre tudo o que acontece no Vasco. Pessoal, Vasco ultimamente sem participar de nenhum torneio mais, né? Depois que foi eliminado da semifinal do Carioca, tem poucas novidades. Mas eu trouxe aqui as mais importantes, né, para você sobre o Vasco. Então, não esqueça, né, de sentar o dedo no like, de deixar comentário, beleza? E também de ativar o sininho. E bora para as novidades. Começando com a novidade sobre o Rossi, né? Que tava para ir para o Santos, só que devido a uma provocação que o Rossi fez o ano passado no jogo contra o Santos, a torcida do Santos pegou um pouquinho de raiva, né? Vamos dizer assim, de remorso com o Rossi e não estava gostando, né, da notícia do Rossi ir para o Santos. Então, devido a isso, a diretoria do Santos decidiu por não mais contratar o Rossi. Então, está descartada a ida do Rossi para o Santos. Porém, o Rossi ainda tem muita chance de sair do Vasco para o Goiás, né, que também estava sondando o Rossi e tem interesse pelo o jogador. Então, o Rossi não vai mais para o Santos e a maior chance dele sair do Vasco seria indo para o Goiás, beleza? Bora falar também, né, sobre contratações do Vasco, né? O Vasco que tinha interesse no Martinez, no Marlon Freitas e no Bills, bem, né? Então vamos dar aqui as atualizações sobre esses possíveis reforços para o Vasco, né? Sobre o Bill, né, do Nova Iguaçu, melou. O Vasco não vai mais contratar o Bill. O próprio presidente lá do Nova Iguaçu falou que o Vasco não entrou em contato, não fez nenhuma proposta pelo o jogador. E também, lembrando a vocês que o Bill, ele tá jogando no Nova Iguaçu, mas ele é de um time lá da Ucrânia. Então ele tá emprestado por Nova Iguaçu, mas o contrato dele é com o time lá da Ucrânia. Então, já não daria certo dele ser contratado pelo Vasco nessa janela de transferência de agora, de abril. Porque essa janela de abril é só para os times aqui internos, aqui, né? Aqui no Brasil. Então não pode ser feita contratações internacionais. Então, se o Bill fosse vir, seria na tabela do meio do ano. É que abre de novo a tabela, a janela, né? E é internacional. Aí ele poderia ser contratado. E vamos ser sinceros, né? No meio do ano, se o Vasco tiver de trazer um reforço, tem que trazer um reforço de peso, né? Então, o Bills, ele provavelmente não vai ser mais contratado pelo Vasco. Sobre o Marlon Freitas, né? Vou colocar aqui uma atualização que o Nicola trouxe para nós aqui. Então, bora conferir sobre a contratação do Marlon Freitas. Bora falar agora sobre o Botafogo, que recusou mais uma proposta por Marlon Freitas. O volante é o grande alvo do Vasco. Cheguei a contar para vocês na semana passada que o Marlon procurou os dirigentes do Botafogo e deixou bem claro: eu quero me mudar para o Vasco. Além da proposta melhor, ele ganharia o mesmo salário, mas por 3 anos de contrato, enquanto tem apenas 1 ano e meio no Botafogo. O Marlon deixou clara a sua intenção de sair por conta de uma série de episódios extracampo e também no campo, né? Ele tem sido muito cobrado pelo torcedor, é o principal alvo de xingamentos e vaias no Newton Santos, já teve seu nome pichado nos muros do Botafogo e recentemente recebeu um bilhete em seu condomínio o ameaçando. Diante desse cenário, Marlon Freitas pediu para ser negociado. A primeira proposta do Vasco foi de 2 milhões de reais pelo empréstimo, mais 10 milhões de reais pela compra, proposta recusada. O Vasco subiu essa oferta para um pacote de 15 milhões de reais em vez de 12 e o Botafogo voltou a dizer não ao Vasco da Gama. Olha, quer saber de uma? Eu, como torcedor do Vasco, como vascaíno, já estou revoltado já com essa persistência. Parece que ele vai ser o salvador da pátria, né? Cara, o Marlon Freitas, né? Ele é um bom jogador, mas ele não é um camisa 10 extraordinário. Ele não é.
Ele não é aquele jogador diferenciado que iria elevar o time do Vasco a ser protagonista do Campeonato Brasileiro. Não. Não é tudo isso não, cara. Não é tudo isso não. Tanto é que ele vai pegar banco lá no time do Botafogo. Então, pra que essa insistência toda? Olha, já tô sem paciência com essa contratação, sinceramente, viu? Bora continuar aqui, passar a informação pra vocês. Mas que é revoltante essa persistência em um jogador mediano. Porque o Marlon Freitas, ele é mediano, cara. Ele é mediano. Ele não é um Soares da vida, não. Entendeu? Ele não é um Kaká, não. Né? Kaká contava na fase, né? Kaká, Alexandre Pato. Ele não é. Ele não é um cara assim diferenciado. Que nem esse. Então, assim, é um jogador mediano que iria vir para somar no Vasco. Iria ajudar, né? Viria para ajudar, mas não é esse cara que o Vasco precisa para compensar a incompetência que o Vasco teve nessa contratação, não. Nessa janela de contratação, não. Porque o Vasco foi sim muito incompetente nas contratações que fez. Né? O senhor Alexandre Matos, ele não conseguiu fazer um bom trabalho por vários motivos, né? Motivo dele não ter a canetada final nas contratações, motivo de a 777 ter que aprovar ou não. Então, vários jogadores que também o Alexandre Matos queria trazer, não pôde trazer. E os que trouxe não são essas coisas todas. A verdade é essa. A ideia do Botafogo, inclusive, é de oferecer um novo contrato ao Marlon Freitas. Prometo ficar de olho nessa história e qualquer novidade. Olha, o Botafogo ainda quer oferecer um novo contrato para o Marlon Freitas. Para de ir atrás desse cara, velho. Oxi. Olha, eu tô sem paciência com essa persistência, sinceramente. Agora vamos continuar aqui também, né, com as notícias. Vamos sair dessa notícia e vamos também falar agora sobre o podcast, né, que o nosso presidente do Vasco deu, né, fez no caso lá com o Dieguinho, que é outro cara também extraordinário aí nas informações, traz sempre muita novidade do Vasco também. Então, vou colocar para vocês aqui também um trechozinho desse podcast aqui, que esclarece também, né, a situação do Pedrinho no Vasco. Ele não pode, poxa, falar o que ele quer falar. Ele não pode soltar o que ele quer, né, dizer. Ele não pode falar público. Ele veio aqui para explicar. Ele foi lá, né, no caso, no podcast do Dieguinho, para explicar e deixar bem claro várias coisas. Vamos botar aqui um trechozinho aqui desse podcast. Conto pra vocês. Pra gente que opina de forma séria e tá cagando e andando pra política do clube, eu saí naquele dia com um sentimento ruim daquela coletiva e eu vou te explicar como vascaíno, que não é o comunicador, que é o Diego torcedor. Eu nunca vi um presidente da associação tão fragilizado. Sim. Porque era angustiante ver, e de fato está no contrato, né? Tá no FAQ lá que foi divulgado, que vários assuntos você não pode falar. De fato, aquela coletiva foi para expor como é que tá a relação, Pedro? Então, Diego, vou tentar lembrar de tudo, tá? Vamos pela parte do fragilizado. Contratualmente, ok. Então você concorda que contratualmente você tá fragilizado? Calma. Em publicamente falar o que eu tenho vontade de falar, tá? O não posso falar é público. Não posso falar publicamente. Internamente, de sócio para sócio, eu falo todas as verdades que eu tenho para falar. Todas as verdades que eu tenho para falar. Que isso fique claro. O pessoal, né, o torcedor do Vasco tem que entender que tem contrato. E nesses contratos, né, tem muitas cláusulas. E uma delas é que ele não pode falar várias coisas a público. Ele não pode chegar, dar uma coletiva e jogar tudo assim na coletiva. Ele não pode. Isso aí é contrato, entendeu? Se ele fizer isso,
vai ter consequências. E isso vai prejudicar mais ainda o Vasco. Com isso, ele não vai poder também fazer o trabalho dele. Entendeu? Então, tudo tem limite e ele tem que ir até o limite. Ele não pode passar do limite. Essa rigidez e essa dureza que as pessoas me cobram aqui publicamente, internamente, no trato de sócio para sócio, em busca de um Vasco melhor, que é para isso que eu trabalho, eu tenho zero vaidade de ter a última palavra e nunca foi a minha intenção, desde o momento que eu sei que eu tenho 30% e sei que sou minoritário, e o contrato, que não foi feito por mim, foi feito pela gestão passada, que eu não concordo com quase nada do que foi feito desse contrato, que fique muito claro isso, que não fui eu que fiz, né? Mas entrei sabendo, o trato interno, ele é duro. Eu fico indignado com muitas coisas que tem ali. E o eu não posso falar são cláusulas de confidencialidade que não foram feitas por mim. Mas numa conversa de sócio para sócio, eu posso falar tudo que eu tenho que falar. Tá? Que isso fique claro. Você falou outra coisa que me fugiu agora. Voltando. Pronto, para não ficar muito longo aqui, tem mais coisas que ele fala aí também, mas que eu vejo muita sinceridade, né, no que o Pedrinho diz. E assim, eu confio no trabalho que ele tá fazendo, dentro do limite dele, né? Seria muito mais produtivo, seria muito mais efetivo se caso a 777 saísse, né? Ou perdesse, no caso, por exemplo, não fizesse o próximo aporte, né? Que tem que fazer de 270 milhões. Se ele não fizesse esse próximo aporte, o Vasco voltaria a ter, né, o presidente, no caso, voltaria a ter o controle sobre o futebol do Vasco. Então aí ele poderia fazer mais coisas, poderia mostrar melhor seu trabalho. Mas por enquanto ele está em mãos atadas, pô. Ele tem muitas limitações no que ele pode fazer, né? Mas aqui, deixa eu botar aqui um pedaço aqui mais na frente. Que ele fala aqui outra coisa que é importante. Aqui, ó. Vamos lá. E vou, dentro do meu conhecimento, humildemente, vou tentar dar uma outra direção. Mas quem está no controle não sou eu. E eu sei disso, mas eu vou estar ali sempre recalculando. Então a minha intenção sempre foi colaborar, sempre foi participar. Agora, se é uma escolha que eu não participe, ok. Mas publicamente eu não posso falar, mas internamente eu posso. Então toda a indignação que o torcedor tem, eu tenho. Toda a indignação de ver praticamente a metade do aporte indo embora e o Vasco não ter desempenhado, eu também tenho. E isso internamente é cobrado, que fique claro. Se você for olhar bem aí, cara, 700 milhões, né? Praticamente metade dos 700 já foi embora, pô. E olha o time que o Vasco tem. Olha o time que o Vasco tem, cara. Não é muito melhor do que os outros times que o Vasco tinha, não. Né? Então, assim, muito decepcionante ver que o Vasco praticamente foi vendido em vão. Essa é a palavra que eu queria dizer. O Vasco foi vendido em vão. Em vão, porque a metade do valor que o Vasco foi vendido já foi usado. E olha o time que o Vasco tem. Se você colocar aí os 4 do Rio, os 4 grandes, o Vasco é o mais fraco dos 4. O Vasco ainda tá atrás do Fluminense, do Flamengo e do Botafogo. Em termos de qualidade técnica, em termos de nome, de expressão no time, né? Em termos de futebol, o Vasco tá atrás dos 3. Né? O Vasco tá em último. Os 4, o Vasco é o número 4. Entendeu? Então, assim, se você for perguntar, for fazer uma pesquisa e falar qual dos times do Rio tem menos chance de ganhar qualquer campeonato hoje, entendeu? O Vasco seria o
vencedor em não ganhar, entendeu? Se fosse fazer uma votação, qual seria o time que o Vasco... qual seria o time do Rio com menos chance de ir para uma Libertadores, por exemplo? Seria o Vasco. É o Vasco, entendeu? Então é complicado. A minha indignação, ela pode não vir numa entrevista pela questão da confidencialidade, mas internamente o torcedor pode ter certeza que ele está sendo representado e muito mais do que ele imagina. E muito mais do que o torcedor imagina. Eu confio. Bem, pessoal, é isso que eu queria mostrar pra vocês, né? De certa forma, um desabafo do Pedrinho. E também, né? Eu não trouxe... Tem uns dias aqui que eu não trago um vídeo pra vocês. Porque... eu sou muito sincero no meu trabalho, sabe? Eu quero deixar vocês aqui sempre bem informados e tal. Mas o Vasco não tem informações, cara. O Vasco não contratou ninguém até agora, né? Desde o dia 1º que abriu a janela do mercado interno, o Vasco não contratou ninguém, pô. E já estamos na metade, né? Vai até o dia 19, hoje é dia 9. Então nós temos mais aí uma semana e meia, né? Para o Vasco tentar trazer algum reforço, que com certeza não vai ser grande reforço. Né? Foi disponibilizado 15, 16 milhões. A 777 disponibilizou. Mas o Vasco não consegue, cara, trazer ninguém. Ninguém de expressão. E nem também sem expressão. Praticamente também o Vasco não traz ninguém. Entendeu? E se for para torrar esses 16 milhões, esses 15 milhões, com quem não vai entregar nada, é melhor que deixe lá mesmo. É melhor que guarde lá a janela do mediano. Essa é a minha opinião. Deixa a opinião de vocês aqui, tá certo? Nos comentários. Pra gente poder, em um próximo vídeo, discutir. E lá também eu respondo todos vocês que deixam o comentário, eu respondo com o maior prazer. Vou ficando por aqui. Se você não é inscrito, se inscreva no canal. Ativa o sininho, tem que ativar o sininho. Se não ativar o sininho, não adianta se inscrever, entendeu? Então se inscreva no canal, ativa o sininho para poder receber as notificações dos vídeos novos que saem aqui no canal. Não está saindo vídeos novos todos os dias, porque praticamente não tem notícias todos os dias do Vasco mais não. São notícias repetidas e eu não gosto de fazer isso. Eu gosto de entregar notícias para vocês de primeira mão, entendeu? Não trago notícias repetidas. Valeu? Então vou ficando por aqui. Até o próximo. Fui.